Queridos irmãos, graça e paz. Eu também quero agradecer aos irmãos pela acolhida, pelo privilégio que vocês me concederam de estar aqui nesta data comemorativa da igreja, ao pastor Sávio, a sua esposa, pela recepção, cuidado. E a minha oração é que Deus siga abençoando esta igreja e fazendo o seu reino prosperar também em Macaé através dela. Eu quero convidá-los mais uma vez ao texto de Atos dos Apóstolos, agora ao capítulo de número 16. Eu quero estudar com vocês do verso 1 ao verso de número 15 nesta noite. Atos capítulo 16 é onde estaremos nesta noite. Era nossa lua de mel. E de presente, eu e minha esposa ganhamos de um amigo algumas diárias em um hotel que ficava ao sul da Flórida, perto de onde morávamos na época. Terminado o nosso tempo ali, resolvemos parar em uma outra praia no caminho de volta para casa. E para que ninguém ficasse preocupado, fizemos uma ligação e avisamos: pai, mãe, vamos esticar a lua de mel. Eu acho que os nossos pais ficaram felizes. Devem ter pensado alguma coisa do tipo: tá dando certo. Algo, porém, deu errado, irmãos. Pois quando chegamos ao novo hotel, eu perguntei à recepcionista se havia disponibilidade de quartos. Ela disse que sim, mas nos pediu para esperar. E minutos depois, o gerente do hotel surgiu e, com cara de poucos amigos, ele me disse: leve a moça para casa ou eu chamo a polícia. Vocês não têm idade para isso. Eu tentei explicar que éramos recém-casados, mas ele não acreditou mesmo. Sem opção, irmãos. Eu levei a moça para casa. E chegando, eu fui recepcionado pelo meu sogro, que, meio confuso, meio perturbado, me perguntou o que foi que aconteceu. Para encurtar a história, eu simplesmente disse: mudança forçada de planos. Foi o que Paulo viveu também ao início de sua segunda viagem missionária. Como ouvimos mais cedo, ele fez planos, visitar as igrejas plantadas por ele. Ele recrutou um novo companheiro, Silas. Porém, ao longo do caminho, a rota dos missionários foi mudada. Mal sabiam eles, irmãos, que, na verdade, a nova rota era a rota certa de Deus para levar o evangelho aos confins da terra. Eu quero ler o verso 10 para começar, e também, como temos feito, eu peço que você tenha sua Bíblia aberta no texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 10. O texto sagrado nos diz o seguinte: depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Vocês têm orado por mim todas as vezes, e eu gostaria de também ter um momento de oração por vocês e por este tempo de pregação. Vamos curvar as nossas cabeças? Senhor, muito obrigado por este final de semana.
pela rica oportunidade que o Senhor me concedeu de servir os meus irmãos aqui em Macaé, de partilhar com eles um pouco do que tenho recebido de Ti. Eu peço que, por graça Tua, misericórdia Tua, a Tua palavra produza muitos frutos nos nossos corações. E que o Senhor siga abençoando esta igreja, seu pastor, seus membros, sua liderança. Agora concede-nos o que Paulo pediu pelos Efésios: espírito de sabedoria e de revelação. Abre os nossos olhos, Senhor, para as maravilhas da Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. O livro de Atos, escreve o pastor presbiteriano Paulo Anglada, é uma narrativa inspirada da expansão do cristianismo nas primeiras décadas após a ascensão de Cristo. Trata-se, continua o mesmo autor, do registro fidedigno dos atos e dos ensinos do próprio Senhor Jesus, por meio de seu Espírito Santo e através da instrumentalidade da igreja, especialmente dos apóstolos. Em outras palavras, o que o comentarista está dizendo é o seguinte: os apóstolos até podem ser chamados de os protagonistas humanos desta história. Mas foi Jesus quem determinou a agenda missionária da igreja, bem como foi ele quem a executou através dos apóstolos no poder do Espírito. Foi por iniciativa de Jesus que a igreja rompeu as barreiras de Jerusalém, levando o evangelho às regiões da Judéia e da Samaria. De igual modo, e sob a liderança do Espírito, Paulo e Barnabé fizeram a primeira viagem missionária, levando o evangelho a Chipre e a Ásia Menor. E o mesmo vai acontecer na segunda viagem. Embora tenham feito outros planos, Paulo e Silas irão à Europa, provando que o evangelho vai avançar para alcançar os confins da terra, exatamente como Jesus prometeu. A pergunta é: como se dará este avanço do evangelho mundo afora? Enquanto narra o início da segunda viagem missionária de Paulo, Lucas nos apresenta, primeiramente, irmãos, um novo discípulo. De quem estamos falando? De Timóteo, a quem Paulo mais tarde chamaria de meu amado e verdadeiro filho na fé. Os dois andarão juntos por muito tempo, e a presença de Timóteo é confirmada pelas 9 vezes que seu nome surge nos escritos paulinos. Timóteo serviu, entre outras, as igrejas de Corinto, Tessalônica e Éfeso, e foi destinatário, como sabemos, de 2 cartas do Novo Testamento. Tudo, porém, começa aqui, em Atos 16. Eu gostaria de chamar sua atenção para os versos 1 e 2 do capítulo. Quando Lucas escreve: Paulo chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Antes de mais nada, irmãos, o texto nos informa que Timóteo já era um discípulo quando Paulo chegou à sua cidade. Como foi que ele e sua mãe se tornaram discípulos de Cristo? Muito provavelmente foi durante a primeira viagem missionária de Paulo. Foi em Listra, por exemplo,
que Paulo foi apedrejado e dado por morto. Por isso, alguém sugeriu que aquele foi o evento através do qual o Espírito chamou a atenção de Timóteo e sua casa para o Evangelho. Não sabemos ao certo. O que sabemos é que agora ele já era um discípulo de Cristo. E não qualquer discípulo. Dele davam testemunho os irmãos da igreja de Listra e até os irmãos da igreja de Icônio. E ao que tudo indica, eles viam Timóteo, apesar da juventude, como alguém que tinha alguma maturidade na fé. Muito provavelmente foi por isso que Paulo desejou incluí-lo na nova equipe missionária. Mas logo surgiu um problema, irmãos. Verso de número 3. Lucas nos conta que Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Espere um pouco, Renan. Talvez você esteja pedindo. A circuncisão não acabou de ser declarada inútil para a salvação? Então, por que Timóteo teve de ser circuncidado? As palavras do próprio Lucas foi por causa dos judeus. Nas de Paulo Anglada, para Paulo, ser um bom cristão não significava ser um mau judeu. E nas palavras do Dr. John Stott, o que era desnecessário para ser aceito por Deus, era recomendado para ser aceito pelos judeus. Ou seja, a medida de Paulo foi sábia e prudente. O apóstolo estava pensando no avanço do evangelho entre os judeus. Não queria causar problemas. Depois de recrutar e circuncidar Timóteo, a viagem continuou. E de acordo com Lucas, versos 4 e 5, irmãos, nas cidades por onde passavam, agora Paulo, Silas e Timóteo, eles transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. E assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Os resultados deste início de viagem são dois. Por um lado, mediante a pregação da equipe missionária, o apóstolo foi, ao mesmo tempo, um instrumento de Deus para defender o evangelho da graça e para fortalecer a igreja de Cristo. Por outro lado, irmãos, diz o texto que acabamos de ler, a igreja, outra vez fortalecida no evangelho da graça, voltou a crescer. É quase como se Lucas estivesse dizendo, uma vez resolvido o problema dos judaizantes, a igreja retomou o caminho do crescimento internacional. É assim que a igreja de Cristo cresce. É assim que a igreja faz novos discípulos para a glória de Deus. Destacando os dois principais personagens deste capítulo, ou na verdade deste parágrafo, eu gostaria de sugerir um caminho para o crescimento saudável das nossas famílias e desta igreja local. Começando por Timóteo, irmãos, percebamos como a família dele foi importante. Não sabemos o que levou sua mãe a se casar com um grego. O que podemos dizer é o seguinte: apesar de condenável, principalmente para os judeus de Jerusalém,
A prática era bastante comum entre os judeus que estavam dispersos pelo império. Este também é o caso, infelizmente, de muitos cristãos. Por inúmeras razões. Alguns acabam se casando com não cristãos. E por isso, enfrentam muitas dificuldades. Se este é o seu caso, tenha neste texto esperança para o seu coração. Pois percebam, Eunice, que não tinha a liderança espiritual de seu esposo, tomou as rédeas da educação de seu filho. E pela graça de Deus, fez dele um jovem piedoso diante do Senhor. Faça o mesmo, minha irmã. Siga os passos desta mulher piedosa, meu irmão. Resolva fazer de seu filho um discípulo de Cristo Jesus, mesmo que não tenha o apoio de seu cônjuge. Pois esta, afinal, é a missão de todo e qualquer pai cristão. O pastor batista John Piper escreve: nossa missão não é apenas encher a terra com mais gente. Nossa missão é encher a terra com gente que conhece e adora o Salvador. O que você tem feito para cumprir esta missão, pai, mãe? Ensinar a Bíblia não é a missão da igreja apenas. Formar cristãos jamais será a missão da escola do seu filho. Somos nós, irmãos, que devemos conduzir nossos filhos ao conhecimento e ao temor do Senhor. Que Deus nos ajude nesta missão. Notemos também o testemunho de Timóteo. Ainda era bem jovem para os padrões da época, mas nós ouvimos dele, dava um bom testemunho, os irmãos de Listra e de Icônio. Paulo não o conhecia tão bem a esta altura. Não sabia do que Timóteo seria capaz de fazer no ministério. Será que Timóteo vai ser um bom pregador? Poderá Timóteo liderar uma igreja? Paulo não sabe. Mas o que sabe já é suficiente. Timóteo tem um bom testemunho diante dos homens. Nós estamos falando, irmãos, de maturidade e de caráter. É na piedade privada, jovem, que você deve investir, e não no serviço público, querendo impressionar os outros. E é para a maturidade, caráter dos homens, irmãos, que devemos olhar, quando procurando por pastores, presbíteros, novos líderes. Não se trata apenas do que sabemos fazer ou não. Se trata muito mais do que somos diante de Deus e, consequentemente, diante dos homens. Por último, mas não menos importante, permitam-me destacar o poder de Deus nesta narrativa. Como você deve saber, mais tarde Paulo vai falar da timidez de Timóteo, do estado frágil de sua saúde. Acrescente a isso a sua juventude e a ausência de um pai cristão formador. Timóteo, aos olhos dos homens, não podia ir muito longe. Ele era fraco em todos os sentidos. Eu sei, irmãos, mas o Deus dele, o nosso Deus, é forte
e é capaz de usar homens e mulheres fracos para a glória dele. Por mais que não gostemos, por mais orgulhosos que sejamos, esse é o único tipo de gente que existe. Mas por graça, este também é o tipo de gente que Deus ama usar para a própria glória. Este é o propósito. Mais tarde, o apóstolo escreve aos Coríntios o seguinte: Deus assim faz, para que quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Falando rapidamente de Paulo, observemos duas notas que nos podem ser úteis. A primeira, o apóstolo não desistiu de fazer discípulos. Se decepcionou com João Marcos, ouvimos pela manhã. Se separou de Barnabé, cada um foi para um lado. Paulo poderia ter dito: eu não vou mais recrutar jovens. Jovens são instáveis, oscilam, não sabem o que querem. Eu vou ficar apenas com Silas, um profeta experiente de Jerusalém. Não foi o que fez, irmãos. Na primeira oportunidade que teve, ele recrutou um jovem para investir na vida dele. Não feche o seu coração para os novos discípulos, apenas porque alguns do passado feriram você. Ah, Renan, mas e se eles me decepcionarem? E se me machucarem no caminho? Irmãos, vamos nos olhar no espelho mais vezes. É o que fazemos com Deus em muitas ocasiões. Mas é assim que Deus tem tratado você? Ele desistiu de você? Ele abriu mão de você? Não. Muito pelo contrário. Com graça e misericórdia, o Senhor tem nos dado chance após chance. Observemos também a sabedoria prática de Paulo no campo missionário. Ao mesmo tempo em que se opõe à circuncisão de gentios para salvação, Paulo compreende que a incircuncisão de Timóteo poderia representar um problema para o Evangelho. Não era necessário, mas era bom. Porque você seria um empecilho para a obra de Deus na vida de seu irmão? Porque eu vou atrapalhar, irmãos, bloquear, confundir as pessoas em quem Deus está trabalhando? Não. Você não tem de falar tudo de uma vez. Você não precisa estar certo em cada debate. Você não foi chamado para ser o maior teólogo do Brasil. Vivamos com sabedoria, com tato. De novo eu digo o que já falei antes, restringindo a nossa liberdade, se for necessário, por amor a Deus e por amor aos nossos irmãos. Pois é assim também que o Evangelho avança. Depois de nos apresentar o novo discípulo que Paulo faz, Lucas agora nos fala da nova direção que o apóstolo recebe. Antes dela, uma nota sobre a nova equipe missionária de Paulo. Ela foi formada ao final do capítulo 15, Paulo e Silas. Ao início do 16, Timóteo sobe a bordo. E agora, no parágrafo que vamos estudar, Lucas aparece. O médico e historiador entra para o time de Paulo.
Até agora, Lucas narrou a história usando quase sempre a terceira pessoa, ora do singular, ora do plural. Mas a partir deste episódio, ele vai se incluir na viagem através da primeira pessoa do plural. Em vez de ele, eles, será agora nós. Fizemos, pregamos, viajamos. Justiça feita a Lucas. Voltemos à questão da nova direção de Paulo. Tudo começou, irmãos, com um obstáculo do próprio Espírito de Deus. Vamos ler os versos 6 e 7. O texto sagrado nos diz: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Com toda sinceridade, irmãos, eu não sei como o Espírito impediu Paulo e seus companheiros. Alguém comentando o texto sugeriu, talvez, Paulo tenha recebido uma revelação direta. Ele era apóstolo, Silas, profeta. Ou talvez tenha sido apenas uma convicção interna do tipo, não devemos ir. Quem sabe foi um obstáculo natural na estrada. Nós não sabemos. O fato, irmãos, importante é que, direto ou indiretamente, os missionários foram forçados a mudar a rota. Para onde foram? Versos 8 e 9. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. E durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. A questão fica ainda mais difícil. Não sabemos como o Espírito os impediu. Tampouco podemos dizer quem é este misterioso homem. Alguém já disse que talvez fosse Alexandre o Grande. Suas marcas estavam por toda a região em que Paulo passava. Outra pessoa sugeriu, pode ser Lucas. Faz sentido, ele está entrando para o time. Mas, de novo, não temos uma resposta precisa. Ela não é clara. O que é claro e realmente importante, irmãos, é o que temos no verso 10, verso que já lemos ao início. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Um especialista na língua grega me fez perceber algo aqui muito interessante. De acordo com ele, o verbo que traduzimos por concluir aqui sugere que a equipe missionária se reuniu, debateu e resolveu a questão. O que aconteceu provavelmente foi, ao despertar, Paulo chamou os irmãos e lhes contou sobre a visão. Eu tive uma visão sobre um homem misterioso da Macedônia. Eles discutiram, ponderaram, por exemplo, sobre os obstáculos da estrada na outra direção. E alguém pode ter dito, Paulo, faz sentido, o seu chamado desde o início foi pregar aos estrangeiros. Mas o fato é, irmãos, juntos, eles discutiram e tomaram a decisão de ir para Macedônia. Que momento importante da história do cristianismo. E que passagem reveladora
quando estamos pensando sobre a maneira como Deus guia o seu povo. Comentando a passagem e fazendo uma aplicação, o Dr. John Stott escreveu disso. Deem atenção a esta citação. Podemos aprender que normalmente a orientação de Deus não é só negativa, é também positiva. Algumas portas se fecham, outras se abrem. A orientação de Deus não é só circunstancial, é também racional. Devemos pensar sobre as possibilidades. A orientação de Deus não é só pessoal, é também conjunta. Precisamos compartilhar, meditar juntos, chegar a uma conclusão comum. Você entendeu, jovem? Nós não podemos ser orgulhosos. Alguns irmãos nossos confiam as decisões mais caras da vida a sonhos, impressões, visões ou coisa do tipo. E se você acha estranho e vai conversar sobre o assunto com eles, talvez de modo orgulhoso digam: mas Deus falou comigo, Renan. Como você pode estar tão certo? Ouvimos pela manhã, Deus nos guia por meio de sua palavra e através de sua providência. Não seja tão orgulhoso. No entanto, irmãos, eu preciso dizer que os irmãos carismáticos não são os únicos. Batistas reformados, presbiterianos tradicionais, pessoas que jamais diriam ter ouvido uma voz ou tido uma visão, também podem ser orgulhosas. Alguns dizem a seus irmãos: eu sei o que é melhor para mim, não preciso do seu conselho. Outros, às vezes não conseguem verbalizar, mas pensam: meu plano é o melhor. Por que vou ouvir meus pais, meus irmãos, meus pastores? Cristão, dê atenção a esta passagem para o seu bem. Paulo era um apóstolo, irmãos, com quem Deus falava diretamente, como não faz mais nos nossos dias. Este homem de Deus acabou de ter uma visão. Ele poderia facilmente ter dito: Timóteo, eu não quero sua opinião, nós vamos por aqui e pronto. Não foi o que ele fez, irmãos. Ele se sentou com a equipe, discutiu a possibilidade, tomou a decisão com os outros. Você não é melhor do que Paulo, é? Então não seja orgulhoso. Reparta seus planos com pessoas maduras e queridas. Escute-as falar sobre o assunto. E tome as decisões mais importantes da vida sob a orientação e conselho de outros irmãos. Ah, Renan, não é assim que eu aprendo no mundo, eu sei. Meu corpo, minhas regras se estendem. Se aplica a outras áreas da vida. Há um par de gente dizendo meus planos, minhas decisões. Na igreja não, irmãos. Nós somos gratos a Deus pelos pais que Ele nos deu, pelos irmãos com quem congregamos, pelos homens e mulheres mais experientes que Ele colocou no nosso caminho. Por isso, sempre que necessário, nós os procuramos, pedimos conselhos, nos submetemos a eles, tomamos decisões sob a liderança deles também. Sofreríamos menos se assim vivêssemos. Isso, contudo, não significa que devemos ser passivos, irmãos. Paulo e sua equipe não foram. Se movimentaram para um lado, foram para o outro, estavam no caminho quando Deus mudou a rota.
Algumas pessoas vivem esperando, nunca tentam, nunca se movimentam. E depois se perguntam por que estão paradas. Mas é como diz o ditado: cavalo parado não se guia. Outros dizem não ter encontrado o caminho, mas alguém já cantou: é caminhando que se acha o caminho. Cristãos, a mesma Bíblia que nos diz que Deus é soberano, também nos ensina a fazer nossos planos e tomar nossas decisões. Você precisa dos seus e eu preciso da minha rota. Mas, obviamente, devemos fazê-lo em oração, certos de que a qualquer momento e para o nosso bem, Deus pode alterar planos e rotas. E a propósito, não podemos menosprezar as pequenas portas ou os pequenos começos da vida, irmãos. Paulo não fazia ideia do que estava acontecendo. Para ele, era como passar de uma província romana para outra. Para o Espírito de Deus, não. Aquela mudança de rota significava levar o Evangelho à Europa e de lá levar o Evangelho a todos os continentes da terra. Você não tem ideia do que Deus pode fazer com sua pequena família, através do seu pequeno negócio. Por meio desta pequena igreja, somos todos servos pequenos de um Deus grande e poderoso, irmãos. Outra lição que salta desta passagem é sobre a missão da igreja. Vivemos uma confusão quanto à missão da igreja. Mas este misterioso homem e a resposta que os missionários deram nos ajudam. O homem da Macedônia aparece para Paulo e suplica por ajuda. Mas qual era a ajuda que Paulo podia dar àquele homem? O homem da Macedônia não estava pedindo por socorro material ou social, irmãos. Não era um grito por libertação política, representando todo o continente europeu. Aquele homem estava suplicando por salvação espiritual. É do que você precisa, meu amigo. Sua maior necessidade não é um melhor presidente, não é mais educação, não é uma vida confortável e fácil. Sua maior necessidade é ser salvo da ira de Deus que está para cair sobre o mundo. Sem a salvação, você está condenado a uma vida de escravidão aos seus pecados agora. E, consequentemente, por causa deles, você estará condenado a uma vida eterna sem a graça de Deus. Você pode ter tudo, pode inclusive viver na Europa, mas ainda assim ser um escravo condenado ao inferno. Por isso, você precisa ouvir o Evangelho. E a igreja, mais do que iniciar ONGs, mais do que adotar uma agenda ou partido político, mais do que qualquer outra coisa, a igreja precisa voltar a pregar o Evangelho, irmãos. Esta é a nossa missão. Para terminar,
Lucas nos apresenta ainda uma nova igreja que nasce aqui. Incluindo-se na viagem, versos 11 e 12. O historiador nos diz, partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Ao que nos parece, Paulo e seus companheiros logo chegaram à Macedônia. Não havia obstáculos naquela direção. Mais precisamente, eles pararam na importante cidade de Filipos, que à época gozava de privilégios políticos e por isso atraía muitos veteranos de guerra e aposentados. E ali ficaram, diz o texto, por vários dias. Fazendo o quê, Renan? Bem, eu acho que conhecendo a cidade, conhecendo pessoas e estabelecendo pontes para a pregação do Evangelho. Mas então chegou o dia da adoração dos judeus, verso 13. E por isso Lucas nos diz, no sábado, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. O verso é aparentemente sem importância, mas ele nos diz duas coisas bem relevantes. De maneira indireta, este verso nos avisa que em Filipos não havia sinagoga judaica. Se existisse uma, Paulo teria ido para lá. Não havia 10 homens judeus praticantes naquele lugar. Por isso não existia sinagoga. De maneira direta, irmãos, Lucas nos diz que a primeira igreja da Europa nasceu com mulheres e não com homens. E de todas, ele dá destaque a uma chamada Lídia. Sobre ela, o verso 14 nos diz, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Percebam, ela não era judia, mas já temia o Deus dos judeus. Não era natural da Europa, de Filipos, era de Tiatira, na Ásia Menor, para onde Paulo queria ir. E o que ela fazia em Filipos? Ela trabalhava, irmãos, como alguns de vocês, representando o tecido da terra dela. Mas o que será que Deus estava fazendo em Filipos naquela manhã? Ao final do verso 14, Lucas nos diz algo impressionante, irmãos. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. O mesmo Espírito que fechou as portas da Ásia Menor para Paulo. O mesmo Espírito que fechou as portas da Bitínia para Paulo. O mesmo Espírito aqui em Filipos abre o coração de Lídia. É uma figura empregada na Bíblia para ilustrar a obra regeneradora do Espírito. O que Lucas está dizendo, em outras palavras, foi Paulo quem pregou aos ouvidos de Lídia, mas foi o Espírito quem deu vida ao coração dela, poder para crer em Cristo e se arrepender de seus pecados. A salvação estava realizada no coração de Lídia para a glória de Deus. Mas e do lado de fora? Como a percebemos? O
último verso do texto nos ajuda, irmãos. Quando nos diz, tendo sido batizada, eita, aqui a gente tem um problema. Bem como os de sua casa, eu acho que Lídia era presbiteriana. Ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E Lucas acrescenta, ela nos convenceu. São sinais externos, irmãos, de uma conversão interna. Não são todos, mas são importantes. Lídia e sua família receberam o selo da aliança, foram batizados, separados do mundo, e agora pertencem a Deus. E como tem de acontecer, Lídia, que teve o coração aberto pelo Senhor, imediatamente abriu a própria casa para o povo do Senhor. Você se parece com ela? Você tem provas materiais, externas, da salvação interna que recebeu do Espírito? Ou será que sua fé, como a de muitos, é apenas, está somente no campo intelectual, conhecimento, da discussão? Alguém que foi alcançado no coração pelo Espírito, irmãos, dá provas da salvação do lado de fora. De novo, estas não são as únicas marcas, mas são algumas. Segundo este texto, uma das marcas da conversão é a hospitalidade, irmãos. Dizemos querer ser igreja. Falamos do desejo de nos tornar família da fé. Queremos integração, a sensação de realmente pertencer a um povo. E por isso montamos estratégias, bolamos planos, fazemos classes. Mas nem sempre a tal de integração vem. Talvez estejamos nos esquecendo de algo muito mais simples e que sempre esteve presente na igreja de Atos: hospitalidade, irmãos. Abrir nossas casas e nossas vidas para os irmãos em Cristo. Mas há uma diferença entre entretenimento e hospitalidade, como nota certa autora cristã. De acordo com ela, o entretenimento tem por objetivo impressionar as pessoas que vêm à nossa casa, com a nossa decoração, com a nossa mobília, com a nossa comida. A hospitalidade, porém, tem por alvo servir apenas as pessoas que chegam. O entretenimento sempre coloca as coisas antes das pessoas. Quando a casa estiver em estado perfeito, então eu vou chamar meus amigos e meus irmãos. O entretenimento, ou melhor, a hospitalidade, sempre tem pessoas antes das coisas. Não temos muita coisa, não há muito espaço, mas nós amaríamos tê-los conosco. O entretenimento, de modo sutil, diz: esta casa é minha. É uma extensão da minha personalidade. A hospitalidade, ao contrário, grita: esta casa também é sua. Eu a recebi como dádiva de Deus.
para servir os meus irmãos também. Se é a integração que você quer, e se deseja ser e se sentir parte desta igreja, abra sua casa e sua vida para os seus irmãos. E se é a integração que você quer promover, se é comunidade que você deseja fomentar entre os irmãos, faça a mesma coisa. Abra a sua casa e a sua vida. Convide alguém para almoçar com você durante a semana. Marque um café ao final do dia. Tome a iniciativa de conhecer os irmãos em Cristo com quem você adora. Em minha própria experiência, irmãos, como pastor, as melhores conversas que eu tenho não são necessariamente no gabinete pastoral, elas são importantes. As melhores conversas que eu tenho são ao redor da mesa, enquanto eu como e divido a vida com os meus irmãos. Outra marca de conversão, de acordo com o que lemos, é o batismo cristão. Jamais diríamos que o batismo é um meio de salvação. Seríamos legalistas. Nos aproximaríamos dos judaizantes que estavam dizendo aos crentes gentios: vocês precisam de circuncisão. Não. Pessoas podem ser salvas sem o batismo. Isso não significa dizer que o batismo é sem importância. Ele não salva, mas sinaliza a salvação. Ele diz do lado de fora o que o Espírito operou do lado de dentro. E testemunha publicamente a nossa união com Cristo e ao povo de Cristo. Foi o que Lídia viveu publicamente em Filipos. E de novo, irmãos, ela e toda a sua casa foram batizados. Não quero perder a amizade com o meu amigo, pastor Sávio. Por isso eu não vou entrar no mérito. Mas uma aplicação que alcança batistas e presbiterianos aqui é a seguinte: seja como o batismo de crianças ou de adultos, o alvo dos pais cristãos deve ser apresentar seus filhos a Deus. Ela recebeu o evangelho, irmãos, e não o guardou para si. Ela sabe que se trata da melhor notícia do universo. Logo, ela quer que toda a sua casa a receba também. Nossos filhos não podem ser treinados apenas em matemática, versados em inglês. Não podem somente frequentar as melhores escolas ou faculdades para se tornarem grandes profissionais. Muito mais importante do que isso, eles precisam ser salvos da ira vindoura. Conhecer a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Apresentemos nossos filhos a Deus. Os levemos ao Senhor constantemente, irmãos. Mas não se desespere. Nem se engane. Salvação dos seus filhos não será obra sua. Será obra de Deus. Não é realização do batismo por imersão ou aspersão. É realização do Espírito Santo de Deus. Lídia não foi salva porque era melhor do que as demais mulheres que ouviam, irmãos. Ela foi salva como todos os outros eleitos de Deus são. Por graça de Deus e mediante a fé que recebeu do Senhor como dádiva.
o Senhor